Bom, só para complementar, assim, botar uma pimenta aí no caldeirão, é o seguinte, Gustavo, eu acho que você colocou muito bem. Que a gestão de risco é uma parte, é um produto do todo. E pelo que eu entendi da sua provocação, será que a gente não está, a gente, quando eu falo como governo, né, olhando só para esse ponto e esquecendo desse todo? Né? Agora, até para auxiliar aqui o Vitor, assim, o Vitor é o diretor de gestão de risco, por isso que eu acho que ele está tão embasado, né, para falar sobre esse ponto específico que é a gestão de risco. Agora, na minha visão, e aí eu corroboro com o que você fala, é o seguinte: resolver a gestão de risco, você não vai resolver o problema do futuro do agro. Por quê? Porque você pode dar um bom remédio para um paciente já em estado terminal. Né? Ou seja, você pode estar dando ali uma aspirina para um cara que está tendo câncer. Né? Então, assim, não é isso que vai resolver o problema dele, dentro da sua provocação. Por isso, particularmente, eu acho que o principal ponto, olhando, legal, precisamos fazer a evolução de um produto novo de gestão de risco com planejamento, mas o que a gente precisa mudar principalmente hoje é o modelo de crédito. É de como eu dou esse crédito para esse produtor rural. Perfeito? Por quê? Porque esse modelo não. Ele, é assim. Aí você. Né, o Vitor colocou muito bem o seguinte: a gente tem que se responder se esse modelo é bom ou ruim. Eu te falo para você o seguinte: eu particularmente. Eu não gosto muito de ter certeza na vida. Acho que toda vez que eu tenho certeza de alguma coisa, eu estou errado. Mas, ultimamente, eu estou com uma certeza que é o seguinte: esse modelo foi bom. Ele foi bom. O modelo de crédito rural foi um modelo que trouxe a gente até aqui. Se não fosse esse modelo do crédito rural, a gente não tinha chegado aonde a gente chegou com 200 milhões de toneladas. Se isso é muito ou isso é pouco, eu acho que é o seguinte: foi o máximo possível se fazer. Podia ter sido feito mais? Podia ter sido feito mais, mas eu acredito que assim é o máximo, das duas partes. Da parte do governo, mas também da parte do produtor, que tem as suas limitantes. Mas eu acho que é um modelo que foi bom, é um modelo que faleceu. Entendeu? O modelo que está faltando você jogar a pá de cal. E aí o que a gente precisa pensar, do mesmo jeito que você está pensando muito forte nesse processo de gestão de risco, desse novo produto, é o seguinte: qual é o novo modelo de crédito rural para o produtor? E aí, de novo, eu acho que é um modelo onde você não pode mais trazer o risco para colo do governo. Você tem que criar algum mecanismo, seja através de título, seja através de fundo de first loss, seja através de fundo de agro, seja através de alguns fundos onde o privado tem que enxergar o financeiro, o setor financeiro brasileiro ou internacional tem que olhar esse produtor. E aí o negócio é tão complexo porque começa o seguinte: os produtores eles operam em pessoa física, não em pessoa jurídica. Começa por aí. Tá. Por que em pessoa física? Porque paga menos imposto. Começa por aí. Então, pera um pouquinho só. A gente tem que começar a discutir, então, o sistema tributário do setor rural. Talvez tenha que pensar num simples rural, do mesmo jeito que tem um simples e coisa. Ué, e é isso que a gente está falando, porque daí você muda o sistema de crédito. Talvez a gente tenha que pensar numa clearing, entendeu? Aqui dentro, aonde você consiga cruzar todas as CPRs que estão escapando aí Brasil afora. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo que é um banco, um Rabobank. Às vezes é mais caro para ele o custo de puxar a capivara do produtor. Por quê? Porque tem CPR em cada município desse país. E aí o custo dele de fazer essa avaliação é mais caro do que, às vezes, o próprio crédito que ele está dando, do que o dinheiro que ele vai estar dando para o cara, entendeu? Está ganhando dentro da operação. Espera um pouquinho, será que a gente não tem que ter uma clear, então, aonde você consiga ter acesso, vamos dizer, num sistema online a todas as CPRs de todos os produtores hoje no Brasil inteiro? Um Serazão, estou dando um exemplo aqui, entendeu? Para quê? Para mitigar esse processo de risco. Ou seja, a solução, eu acho que hoje, é que está muito claro que assim, que a gente precisa mudar, está claro. Que o sistema de crédito, na minha cabeça, tá? Não é a certa nem a errada, é só a minha opinião. Que a gente precisa fazer essa mudança agora também não tem uma receita mágica. Talvez é uma gestão, igual foi na época do títulos do agronegócio, 5, 6 ações diferentes, separadas, para você olhar o todo e criar um ambiente maior. Mas para mim está muito claro também que o governo tem que sair disso. O governo tem que sair disso. O governo tem que criar os títulos, criar um maneiro, criar um mecanismo
e deixar o setor privado caminhar com as suas próprias pernas. Toda vez que o governo entra demais fazendo essa função, pode até funcionar dentro de um tempo, mas depois o governo se perde dentro do próprio governo, dessa máquina, né? Então, assim, o que eu acho que assim, esse como fazer isso, principalmente do ponto de vista do crédito, que eu acho que é o desafio. Ou seja, e não tem uma solução. Você vai ter que pensar em 4 ou 5 soluções diferentes. Fazendo isso numa analogia, é igualzinho o plano real. Por que o plano real dá certo? Ah, foi uma ideia maravilhosa? Não, não foi. Você teve lá 5, 6 programas lá dentro, entendeu? De ajuste fiscal, de ajuste de meta, de fiscal, de tributário, de tudo isso que você botou isso e falou assim, olha, esse daqui é o plano real e ele deu certo. E particularmente fazendo essa analogia, é exatamente isso que a gente tem que estar pensando agora para a questão principalmente do crédito. E aí, de novo, o risco entra como um dos produtos dentro dessa cesta de pacote que precisa ser construída. E só para responder, para não deixar sem resposta, o Roberto falou aqui sobre a questão do subsídio. Ah, por que o governo, né, o governo federal... Cara, eu já saí do governo federal, mas parece que eu estou defendendo o governo federal aqui, pô, né? Mas, assim, por que o governo federal não questionou na OMC, ou seja, outro, ou tudo mais? Ou quem questionou até não foi o governo, foi as entidades. Mas por quê? Porque é o seguinte, não é proibido subsídio, tá? Subsídio é legal. Tanto que o Brasil subsidia. Só que tem um percentual disso. O ponto é que esse percentual de subvenção, e também não pode subsidiar quando é produto para exportação, mas quando é no mercado interno, você tem uma legislação, até por acordo da OMC, que você pode fazer subsídio sim, tanto que o Brasil faz. E não é ilegal. O problema é que nos anos da década de 90 e nos anos 2000, como os preços das commodities estavam muito baixos, os governos internacionais, principalmente norte-americano e europeu, subsidiaram demais e passaram desse limite. Então ficou instalado e aí o governo pôde, vamos dizer assim, as entidades brasileiras podendo lá e entrar na OMC. Nos últimos 10 anos aconteceu o inverso. Nos últimos 10 anos, como os preços das commodities, por um efeito de demanda, foram muito altos, então os níveis de subsídio não deram para ser contestados. Então foi exatamente isso. Talvez, se os preços caírem de novo, a gente volta a contestar, mas eu prefiro não contestar, eu prefiro que os preços continuem altos. Né? Então, assim, é um efeito por conta disso, dessa questão de subvenção. Acho que só respondendo, ou voltando nessa questão do OMC, mas também olhando para frente, eu acho que a gente vai ter que voltar para a OMC e não sei se a OMC é o melhor fórum para isso, mas eu queria fazer uma outra avaliação trazendo essa questão da sustentabilidade e a questão que você perguntou, fazer uma ligação das duas. Eu não acho que a gente vai precisar ter uma certificação específica para soja, específica para carne e tal. Acho que o grande desafio que o Brasil tem, e aí sim é uma discussão do Estado brasileiro em conjunto com o setor privado, é fazer com que o mundo reconheça que o Código Florestal brasileiro é a certificação das certificações. Acho que nós precisamos entender que não existe nenhuma legislação no mundo mais restritiva ou mais dura do que o Código Florestal brasileiro. Só um exemplo, vamos dizer, nós temos vários, vamos dar dois, vai? A questão das reservas legais. Ou seja, se a gente voltar no Código Florestal, você tem 20% nas propriedades do sul e sudeste da sua propriedade que você é obrigado a deixar reservado, ou seja, a sua propriedade particular, parte do seu patrimônio, você vai ter que separar e aquela propriedade passa, então, a ser uma reserva que você vai dedicar isso não só aos brasileiros, mas à humanidade como um todo, e você é obrigado a financiar. Quando você vai para o centro-oeste vamos dizer, Cerrado, melhor dizendo, você vai para 35% da sua propriedade particular. Quando você vai para a Amazônia, você vai para 80% da sua propriedade que você é obrigado a deixar como reserva e somente 20% do que você tem você pode usar para fins de qualquer atividade, seja agrícola, seja mineração e assim por diante. Então, vamos dizer, o primeiro ponto é mostrar para o mundo
que nenhum país do mundo, de fato, fez esse investimento. Isso é um investimento muito grande. Sem falar nas EPPs, ou seja, que você tem que proteger as margens de todos os rios. Vamos dizer, como eu falei que a água é o principal elemento da vantagem comparativa do Brasil, vantagem natural do Brasil em relação aos demais países, ou seja, você imagina a quantidade de florestas que a gente vai fazendo. E, de novo, eu não estou aqui advogando que isso é ruim. Pelo contrário, eu acho que vai ser uma das grandes ferramentas de diferenciação do agro brasileiro no futuro. Nos próximos 10 anos, esse índice de sustentabilidade que a gente tem na Bolsa aqui, já usado para as empresas, certamente esse índice precisa ser levado em consideração nas empresas do agro, ele já sai com esse índice na frente. Eu vou fazer mais um paralelo, vamos dizer, um mais rápido, a questão dos subsídios financeiros. Apesar da gente ter subsídios e eu ser 100% contra eles, eu acho que nós temos que cada vez mais forçar com que esses produtores, empresários, seja ele microempresário, médio ou grande empresário, operem em mercados. A gente tem os subsídios, e os subsídios brasileiros são, vamos dizer, infinitamente menores do que os subsídios americanos, europeus, chineses, indianos e assim por diante. Ou seja, no mundo todo, o Brasil tem o menor subsídio agrícola existente. Então, dois elementos da sustentabilidade, a questão ambiental e a questão financeira, econômica, desculpa, vamos dizer, nós estamos fazendo investimento. Certo? Pense sempre como investimento em diferenciação em relação ao mundo. O terceiro elemento, que é o elemento social, ou seja, vamos pegar o aspecto trabalhista para falar da questão social. Ou seja, nós também, como o Brasil, somos a única civilização, o único país do mundo que conseguiu implantar uma legislação trabalhista urbana no campo. A gente sempre olha sob a ótica negativa, porque os custos aumentaram muito, a dinâmica do agro é diferente da dinâmica urbana, mas se você pensar sobre o copo meio cheio, isso é uma oportunidade, um desafio que nós vencemos, que hoje o agro brasileiro consegue atrair pessoas para o campo muito mais do que ela podia há poucos anos atrás. Vamos dizer, um sujeito que nasce numa cidade do interior, ele tem muito mais chance de subir na vida trabalhando no campo, muito mais acesso à tecnologia, muito mais acesso ao ensino, um plano de carreira muito maior do que aquele que trabalha numa farmácia, aquele que trabalha numa lanchonete, aquele que trabalha num posto de gasolina, aquele que trabalha em uma infinidade de atividades no comércio urbano, ele tem no campo, porque o nosso campo, de novo, foi criado, estruturado, por isso a minha crítica na questão do crédito rural, dizer que nós ainda estamos olhando no modelo americano e europeu, que é baseado no indivíduo. O Brasil não precisa desse modelo, ele pode fazer e deve fazer um modelo de financiamento baseado no conceito empresarial, no conceito de fluxo de caixa, no conceito de geração de caixa para pagamento do serviço da dívida e, portanto, pensar em estrutura de capital. Dá para fazer isso em todos os níveis de produção, desde o cara que planta alho, tomate, até o cara que planta soja, milho em grande escala. Então, se nós pensarmos nesses três elementos da sustentabilidade, aí eu vou chegar por que o OMC, e se você fizer uma comparação ao setor industrial, especificamente, quando você vai fazer um novo produto, pega eu sempre uso o exemplo do iPhone, né? Quer dizer, o Steve Jobs foi lá, pegou um BlackBerry de um lado, pegou um Nokia do outro e falou, se eu colar esses dois um no outro, não vai me resolver, eu preciso de um produto de fato que seja diferenciado e não a junção de dois produtos ineficientes. Então, vamos dizer, o que ele fez naquele momento? Ele desenvolveu a tecnologia, ele desenvolveu a estrutura tecnológica, ele fez uma fábrica, vamos dizer, fez a terraplanagem, comprou o galpão, comprou máquina, contratou gente. Todo o capex de um projeto industrial, ele fez. Por quê? Porque ele apostou que esse produto ou ia ser melhor do que os outros e, portanto, ia ser comprado, ou ia ser mais barato do que outros produtos no mercado e, portanto, ele ia ter um market share maior, ou porque ia ter alguma diferenciação e, portanto, ele ia obter market share.
Ou seja, se essas três, ou se essas características do produto não fossem verdadeiras, e aí eu volto no negócio de risk management da mesa, se isso não fosse verdadeiro, o que ia acontecer? Ele ia quebrar. Então, na questão da OMC ou das contestações internacionais, o Brasil está fazendo um investimento em capex para um novo produto que é o agro sustentável, que se o mundo não reconhecer que o Brasil tem o produto agrícola mais sustentável em produção, nós vamos quebrar. Ou seja, aí sim o Estado tem que fazer o papel dele de risk management. Pô, eu estou forçando uma legislação trabalhista, eu estou forçando uma legislação ambiental, eu estou diminuindo o subsídio, que é o que a gente está advogando aqui. Tudo ok para a sociedade, seja brasileira ou internacional, mas você precisa ter a contrapartida. Se nós não tivermos a contrapartida, nós, como brasileiros, estamos investindo num negócio errado. Então, o governo brasileiro tem que olhar, bom, qual é, de fato, o risco que eu estou colocando a 27% do PIB brasileiro, 44% dos empregos brasileiros e 100% do superávit de exportação, que risco eu estou imputando nisso aqui se eu não entender, ou se eu não convencer, ou se eu não contestar na OMC que o mundo precisa comprar o produto brasileiro, talvez não pagar mais, mas talvez ser a primeira compra. Então, a OMC, nós temos que olhar, talvez, com esses olhos. E volto de novo a trazer o conceito que nós temos que trabalhar o máximo e o mais rápido possível para eliminar todo e qualquer subsídio, toda e qualquer interferência do Estado na atividade agrícola, para que a gente possa contestar os limites hoje existentes que o CNRI colocou. Porque eles não mais vão ser válidos, porque o Brasil mostrou que é possível fazer agricultura sem subsídio. E como é possível? É possível fazendo 3 safras, é possível integrando pecuária com essas 3 safras, é possível fazer a floresta. Ou seja, a gestão de fluxo de caixa, você tem, vamos dizer, grãos que você opera aí numa velocidade mais rápida, você tem cana-de-açúcar e pecuária que você opera no médio prazo, e você tem floresta que você opera no longo. Ou seja, você tem 3 ciclos de fluxo de caixa que você começa a olhar o crédito, pô, eu tenho que olhar a gestão que esse cara está fazendo de fluxo de caixa. E, portanto, ou seja, o Brasil está montando um novo negócio e nós não podemos ter uma visão do passado. Ou seja, não dá para comer o bolo e guardar o bolo. Nós vamos ficar com visões ou ações completamente anacrônicas se nós não tivermos essa visão de longo prazo. Então, acho que essa talvez a minha ansiedade, vamos dizer, como cidadão, como alguém que está à frente de uma entidade de classe preocupada com o desenvolvimento do produtor, mas eu sempre falo, eu não defendo 100% dos produtores. Eu defendo aqueles que querem estar vivos no século XXI. E são esses que vão trazer e incorporar a tecnologia. Então, fiz uma resposta longa aqui, eu não sou dos mais objetivos, mas só para dar essa contextualização, essa narrativa, porque senão a gente também não consegue olhar 10 anos, 20 anos para frente. Então, o desafio de vocês, eu vejo uma série de caras novas aqui, ou que estão na Exalc, ou que estão na escola de administração, de engenharia, de finanças, pensando em risk management. Vocês têm que pensar fora da caixa. Se vocês pensarem olhando para trás, olhando no retrovisor, vocês estão perdendo o seu tempo. Vocês têm que olhar, o que vai acontecer no futuro? E aí a parte de análise crítica do que existe, ela é muito importante, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu tenho que ter a capacidade de responder a essa mudança muito rápido. Eu sempre falo que é ok você ser derrotado, mas não é ok você ser surpreendido. Então você tem que entender a dinâmica que está acontecendo para poder fazer, de fato, ou a política pública correta, ou a gestão da sua empresa de maneira correta. Então, a OMC, eu acho que nós temos que começar a pensar como é que nós vamos usar isso. Bem. Bom, a gente gostaria de abrir para a plateia umas 2 perguntas. Boa noite.
Parabenizo pela amplitude dos pontos apontados pela mesa. Partindo do que o Ceneri falou, ao longo das últimas décadas, a gente viu que novos instrumentos foram aparecendo, né, CPR, PEP, PEPRO, CDA, CDAWA, e foram se somando aos que já existiam. Não seria a hora agora da gente, ao invés de criar novos instrumentos, pensar em racionalizar os que já existem, pensar numa análise de impacto, de eficiência ou efetividade do que já está por aí e tentar racionalizar esses instrumentos? Acho que sim, esse é um caminho, mas eu acho que assim, particularmente, tá? Eu acho que você tem 3 pontos. Realmente tem que racionalizar. Tem alguns das sopas de letrinha que estão aí que são modelos que eles precisam ser melhorados. Então você pode fazer ajustes finos, fazer uma lipoaspiração e falar assim, cara, ele vai funcionar bem. Só que mesmo os modelos que estão aí, eles não preenchem, na minha visão, o todo do que precisa do crédito. Então talvez sim, você precisa fazer novos modelos, né? Pensando em novo modelo sim. Mas eu não descarto, e não acho que uma coisa exclui a outra. Né? E uma coisa, ela não está diretamente excluindo, então não, tem que acabar com tudo que tem e começar do zero. Não. Né? Agora, dos que estão aí, CPR, CDWA, sem dúvida nenhuma, tem alguns pontos que são pontos de evolução que você precisa fazer assim. Mas eu gosto muito quando o Gustavo fala que eu acho que assim, o desafio nosso hoje é pensar fora da caixa. Entendeu? Pensar esse novo modelo de como que a gente pode apresentar para essas soluções que a gente precisa ter. Ainda bem que vocês falaram fora da caixa, não fora da maçã, né? Mas é importante destacar o ponto dos instrumentos hoje de política agrícola, mas hoje nós temos um gargalo que é bastante importante a gente superar esse gargalo. Quando se fala em crédito, se fala em seguro, se fala em informação. O Brasil tem uma deficiência muito grande de informação. Primeiro, dados estatísticos. E depois transformar esses dados em informação útil para o setor. Ou seja, crédito e seguro. Seguro não se faz sem informação, não existe isso. Hoje nós temos um seguro que é mais ou menos porque nós não temos informação. O crédito é a mesma coisa. Sair do crédito do governo, do Sistema Nacional, para um crédito privado, é preciso que a instituição financeira tenha a informação, o banco de dados dos seus clientes, para que isso aconteça. O Banco do Brasil tem uma base de dados muito boa, mas é uma instituição financeira. Nós temos várias aqui no Brasil. Então, para se superar e para a gente tentar atingir um nível de instrumentos privados, que o Gustavo está dizendo, nós temos que primeiro pensar no banco de dados, o tal cadastro do produtor, seja qual nome se dê a esse tipo de informação, mas é o ponto crucial para a gente superar esse gargalo. Posso? Só fazer um comentário? Desculpa. Acho que nesse ponto do cadastro, e, de novo, sempre pensando, minha cabeça sempre roda, como é que eu consigo eliminar o Estado? Me desculpa vocês aqui que são operadores do Estado, mas como é que eu consigo eliminar o Estado do meu dia a dia? Né? Então, eu estava comentando com a Fabiana, dizer, no processo que está aí de fusão entre o CETIP e a BMF. E, de fato, isso me dá uma visão muito interessante de como a gente pode fazer algumas coisas do que o Vitor colocou aqui e que o Ceneri. Ou seja, o sistema de informação em relação à produção que pode ser usado já está aí, é o CETIP. Ou seja, todas os papéis financeiros, em sua grande maioria, estão registrados no CETIP. Então, se nós pegarmos agora e fizermos um trabalho do governo, junto com a BMF, vamos pegar todos os... durante, vamos dizer, as colheitas e os armazenagens, toda a soja que entrar em qualquer armazém do Brasil, obrigatoriamente o CPF do sujeito que depositou precisa constar, fazer uma cédula, aquela cédula já é
automaticamente cadastrada no CETIP. Então, eu sei que no armazém da cooperativa A tem soja do Vitor, tem soja do Gustavo, soja do Roberto. Você começa a mapear toda essa produção sem ter que criar uma estrutura no governo grande para fazer tudo isso. E você também consegue fechar a Conab, acabar com a Conab e basicamente operar com armazéns privados. Questão da pecuária. Se você tivermos aí também iniciativas de fazer o Sisbov, ou seja, vamos colocar brinco em todos os bois aí do Brasil, e a gente já consegue fazer isso hoje com tecnologia wireless, onde você vai fazer esse brinco e esse brinco automaticamente, por fazenda ou por proprietário, começa a ser enviada a informação para o CETIP. Você sabe o cadastramento exato de onde estão todos os bois. Os bois entraram no frigorífico para abatimento, você sabe quanto foi abatido diariamente online, quanto está sendo baixado toda aquela posição que está no CETIP. Ou seja, existem estruturas para a gente fazer isso, para que a gente possa melhorar a estatística daqui para frente. E aí, vamos dizer, só dei 2 exemplos, mas para a gente tentar buscar o mercado, para que o mercado possa participar de novo. E aí você consegue ter uma visão um pouco mais clara de transparência para pensar em produtos financeiros como seguro vamos dizer, poder pensar onde é que estão esses riscos todos espalhados pelo Brasil. Gustavo, eu queria, se eu for falar, eu lembrei de 3 pontos só para complementar. Primeiro, com relação ao Banco do Brasil, né? Você falou Banco do Brasil e lembrei. Uma das coisas que eu acho que é mais simples de implementar, até hoje, quem quiser operar no crédito rural tinha que ter um leilão reverso. Não podia ser só Caixa e Banco do Brasil. O banco podia abrir para o governo tinha que abrir para todo mundo. Isso era uma proposta até que eu defendia lá na época, eu fui crucificado, mas eu defendi isso. Cara, tem que abrir para quem quiser. Quem que vai ter o dinheiro do crédito oficial? Quem cobrar a menor taxa de juros. Simples assim. Abre para todo mundo. Por que tem que ser Banco do Brasil e Caixa? Por que tem que ser só os bancos oficiais? Porque quanto mais banco tiver, mais competição vai ter, mais eficiência. Não precisa não necessariamente ser banco. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que eu defendo é o seguinte, que a gente tem que acabar com esse monopólio dos bancos oficiais dentro do crédito oficial. Tem que acabar. Precisa mudar a legislação? Então muda. Entendeu? Serve para o Congresso, serve para isso. E mesma coisa dos fundos constitucionais. Por que FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, só o Banco do Brasil tem que operar? Está errado. Tem que abrir para todo mundo, tem que fazer o processo, abre um leilão ao inverso, todo mundo faz. Leilão aqui na Bolsa, abre ele aqui, entendeu? Os bancos vêm competir com transparência, quem ganhar, ganhou. Entendeu? Quem cobrar a menor tarifa, leva. Então, só para lembrar isso. 2, com relação à questão da CETIP, tem um outro player que tem que colocar dentro dessa conversa, que é cartório. Por quê? Porque todos os registros estão em cartório. Então, às vezes, você não precisa inventar a roda, como foi colocado aqui. Às vezes, simplesmente, você bota o cartório dentro disso, porque todo cartório hoje é informatizado e tem uma legislação do própria questão judiciária que é obrigado a ter. Entrega esses caras do banco de dados dele junto numa CETIPona dessa daqui. Aí você vai ter, de novo, todo o processo. Né? Só ajustar isso. E terceiro, você falou assim, eu estou no governo, né, mas também não perdi ainda inconformado ainda com muita coisa que acontece. E uma das coisas que eu estou hoje no governo é porque lá no estado de Mato Grosso, o governador Pedro Tax, ele botou uma equipe lá só de técnico. Todo mundo que veio na iniciativa privada não tem secretário político hoje no staff dele. Todo mundo que ele escolheu ele escolheu, dedo a dedo, você vai para lá, você vai para cá. A gente assinou termo de acordo de resultado. Eu sou monitorado a cada 2 meses com acordo de resultado para ver se eu estou batendo minha meta ou não estou. Quando não estou, ele dá cada carcada que eu vou falar para você, mas tudo bem. E por que eu estou falando? Porque eu acho que assim, uma das funções, eu acho que nossa, não só do setor público, que está dentro do setor público como hoje, é exatamente discutir qual que é o tamanho do Estado que a gente quer. Porque quanto maior, pior. Entendeu? Esse caso é o seguinte, quanto menos, na verdade, o processo mais. Então, uma das coisas que a gente mais batalha lá dentro do Estado de Mato Grosso é tentar diminuir esse tamanho do Estado. Fazer o Estado ser muito mais conector dos processos e catalisador do que executor. Porque todos os estados no mundo que tentam ser executores se dão mal. A gente tem que ter, como Estado, ser muito mais conector e muito mais catalisador do que efetivamente querer fazer a política ou implementar ela lá na ponta, porque não dá certo. Só para parênteses.
Boa noite. Meu nome é André Medeiros, sou professor da Universidade Federal de Itajubá. Avaliando o posicionamento da mesa, do Ceneri, do Gustavo, do Vitor, é muito importante a gente ver que no perfil jovem de Estado e de entidade patronal, todo mundo é condição para a diminuição do Estado. Eu acho que esse, do seu ponto de vista do século XXI, está certo. Deve ser conduzido assim. Mas, sob o ponto de vista de investimento, como o Gustavo falou de CAPEX, nós temos que deixar o produtor faturar. É possível hoje deixar o produtor faturar sem política de preço mínimo para que ele possa efetivamente ter um retorno acima da Selic? É que isso é possível? Estou partindo base Selic, que qualquer empresa de grande porte, para ela se manter na situação que nós estamos hoje, ela tem que faturar muito, muito mais que a Selic. Desculpa, o retorno dela tem que ser muito, muito maior que a Selic. Retorno WACC de 30%. Como é que a gente faz isso com o produtor rural hoje? Acho que deixa eu te falar. Acho que com a Selic a 14%, aí, 14%, nem empresas com muito faturamento estão tendo return on equity, ou retorno sobre capital, nessa proporção. Então, de fato, o problema é que nós aumentamos o risco do Estado, voltando a risk management, a gente conseguiu desestruturar todo o Estado brasileiro e, portanto, o investidor está cobrando muito mais para financiar esse Estado. Como nós temos uma regra básica de economia de que o Estado é o risco menor que nós temos numa economia de um país, ou seja, tudo acima daquilo passa a ter um risco maior. Então, de fato, nessa estrutura da maneira que está, eu acho muito difícil você conseguir um retorno muito grande. Por quê? Porque, de novo, volto no século XX, nesse caso vou voltar até o século XIX. Acho que o Brasil ainda não conseguiu resolver questões do século XIX, como a questão do direito de propriedade. Enquanto a gente não conseguir resolver questões do século XIX, nós não vamos conseguir iniciar o debate do século XXI. O que eu estou querendo dizer? Nós ainda não começamos a discutir todas as regras de comercialização. Ou seja, qual é o pecuarista que tem contrato de longo prazo de entrega de boi? Vamos dizer, qual é a estrutura de financiamento de longo prazo, onde você consegue administrar aquilo com base no seu menor risco? Todos os produtores são iguais, todos vão lá no Banco do Brasil, pega o seu crédito específico, independente de um ser bom ou outro ser ruim. Vamos dizer, não dá para acontecer assim. Então, o ruim, é o que eu sempre falo, ninguém ganha a guerra carregando ferido. O cara ruim tem que ficar para trás. Ou seja, de fato, nós temos que fazer a seleção natural dos melhores produtores. Por quê? Porque o negócio agrícola, diferentemente dos outros, todos os negócios, ele tem um custo de carrego muito grande. Ou seja, o maior custo de estoque é a terra. Então, enquanto a gente tiver uma visão patrimonialista de que a terra tem que ter esse carrego e a gente não passar a pensar sobre a terra como um bem de capital, como uma máquina, e de fato você tem que usar aquela máquina. E o Brasil tem uma vantagem pela agricultura tropical, como eu falei, de poder usar aquela máquina mais vezes durante o ano e de maneiras diferentes. Ou seja, quando a gente tiver ainda com a cabeça patrimonialista de manter a terra, isso tem um custo de carrego muito alto. Depois, que é inerente à atividade, se você não tiver outros players para poder sindicalizar, vamos dizer, trazer investidores para dividir o risco com você, você vai ter risco de carrego, mas custo de carrego de estoque da soja, que eu falei que é o custo de curto prazo desse estoque, cana-de-açúcar e gado de médio prazo e madeira de longo prazo. Então, tudo isso tira retorno. Por quê? Porque a gente está olhando muito ainda o retorno da terra. E você vai falar com todo o produtor, não, mas isso não pode pôr na conta, senão minha conta não fecha. Se a conta não fecha, nós temos que voltar nessa conta e repensar o modelo. Não dá, de novo, não dá para a gente trabalhar no século XXI com cabeça de século XIX. Ou seja, de fato, nós temos que... E para isso, é muito importante voltar nas universidades, seja de agronomia, principalmente de agronomia. Ou seja, como é que estão sendo ensinados esses meninos que estão na faculdade? Eles estão tendo uma educação Uber? Eles estão conseguindo olhar... O mercado vai ser completamente diferente, gente.
pensem como é que vocês vão mudar e não, vamos dizer, aplicar aquilo que já existe. Então, esse vai ser o desafio do Brasil para frente. Porque senão nós vamos ter 200 milhões de pessoas aqui e vão ser 200 milhões de miseráveis. Porque, vamos dizer, toda essa riqueza, ela exige capital intelectual para a gente conseguir inovar, continuar inovando em cima disso. Porque senão nós vamos ter uma base muito grande, mas não vamos ter capital de giro para tocar aquela empresa. Então, ou seja, o retorno no curto prazo não tem jeito. De fato, é um retorno. E aí, de novo, eu volto no conceito que você vai ter que passar pela criação de fato e não de direito ou não de conceito das cadeias produtivas. Ou seja, não dá para você continuar numa pecuária onde você tem 100% do gado na sua mão e você vai vender com cabeça de estoque. Ou seja, à medida que o copo vai transbordando, você vai vendendo. Não, você tem que ter uma cabeça de giro. Você tem que sair daquilo lá. Então, você tem que começar a ganhar, criar integração. Não é integração igual do porco e do suíno, mas você vai ter que criar os pequenininhos que vão produzir bezerro, vão vender aquele bezerro para o intermediário. O intermediário vai ter acesso ao mercado de capitais, vai abrir o capital na bolsa, vai ter um volume enorme e vai poder negociar com o frigorífico mais a longo prazo. O frigorífico não pode ser exportador de carne, ele tem que ser de fato um conquistador de mercado, conquistador de consumidor nos Estados Unidos, na Europa, voltar na questão da sustentabilidade. Ou seja, só assim nós vamos conseguir discutir as cadeias. Agora, se a gente for para o modelo cartorial, onde eu tenho discutido há pouco tempo aí na questão da laranja, não pode ter verticalização. Agora estamos discutindo umas coisas absurdas que não pode ter investidor estrangeiro investindo no Brasil que nós vamos perder a soberania. Isso é uma falta, uma enganação. A soberania de um país não tem nada a ver com terra. Tem a ver com moeda estável e tem a ver com segurança jurídica. O resto não tem nada de soberania. Ou seja, então essas dinâmicas que de fato vão trazer retorno. E o mais eficiente vai ter mais retorno. Mas tem alguns negócios que rendem menos que outros. Se eu puder só tentar... Assim, a pergunta é se é possível faturar, né, sem governo. É possível, tanto que fatura. Agora, a pergunta é também, né, derivando disso, se é possível ganhar dinheiro com a taxa de juros dos 14%, é muito difícil. Eu acho que mas não é muito difícil por causa do agro, é muito difícil hoje para qualquer setor. Entendeu? Não é, o agro está até melhor do que o resto da média. Entendeu? Então, assim, o problema daí é macroeconômico, não é a política agrícola que está mudando isso. E só pegando um pouquinho desse gancho do que ele está falando, tem muito estudante aqui, só fazendo uma provocação, né? Eu acho que o Gustavo, muito feliz, a gente conversa bastante, assim, eu e o Gustavo, a gente tem um relacionamento de trocar umas ideias, assim, a gente nos conversa e a gente pensa algumas coisas mais ou menos iguais. E eu acho que é o seguinte, o papel de vocês agora é fazer o mais. Hoje, talvez, o que mais o Brasil está padecendo não é de... esses dias, né, todo mundo está falando apagão de mão de obra, está faltando gente. O problema não é apagão de mão de obra. O que o Brasil padece hoje é de apagão de talentos. Sabe? De talento mesmo. É do cara que faz a sua diferença no lugar onde ele vive. Entendeu? De fazer aquele coisa. E aí, uma coisa que eu acho que o desafio de vocês que vão entrar no mercado de trabalho nos próximos anos, aí, nos próximos meses, é o seguinte, cara. De nego da média, tá cheio. Para você entrar nesse mercado e fazer diferença, você tem que ser acima da média. E para ser acima da média, aí um efeito Steve Jobs, ao contrário, que eu sempre critico, todo mundo acha que é o seguinte, a geração de hoje, a molecada de hoje, da qual eu me incluo, tá? Pensa, 25 anos, né? Então, da geração de hoje que pensa é o seguinte, ela acha simplesmente que vai ter uma ideia milaborante, que vai criar o iPhone, ou vai criar um grande sucesso e ele vai ficar milionário. Entendeu? E não é assim, cara. O sucesso na vida é 99% transpiração e 1% só a grande ideia, a inspiração. Então, cara, vocês que estão entrando no mercado de trabalho, pode tratar de ralar. Se vocês estudam 6 horas por dia, pode tratar de estudar 8. Vocês vão entrar no mercado de trabalho, se vocês quiserem ser alguém na vida, cara, se vocês vão estar trabalhando nos primeiros anos 8 horas por dia, pode trabalhar 9, 10. É isso que faz a diferença dentro do processo. É como vocês encaram esse processo de desafio. E eu acho que é isso que está faltando hoje na civilização ou na sociedade do Brasil, de uma maneira geral.
essa dedicação a mais. É muito fácil apontar o dedo e cobrar do governo, cobrar do Gustavo, cobrar das sociedades. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: quanto do tempo de vocês estão dedicando para a sociedade que vocês moram? Quanto tempo de vocês está dedicando para fazer trabalho social? Quanto tempo de vocês estão gastando a mais pensando numa nova solução que vai, sei lá, resolver o problema da política agrícola? Eu acho que é isso que, às vezes, é a provocação que a gente precisa ter para a gente sair da zona de conforto e fazer um pouquinho a mais e não ficar simplesmente as coisas caindo do céu, porque cair do céu não vão. Nem chuva, é mais. E quem ficar nessa zona de conforto vai ser patrolado. É isso. Derivei. Deixa eu só fazer um contraponto aqui, porque tem muito consenso nessa mesa. É isso. Bom, só fazendo um gancho com o que o Ceneri falou, nessa questão provocativa dos jovens aqui presentes, é bom lembrar que essa opinião, tanto do Gustavo quanto do Ceneri, representa majoritariamente o anseio de uma agricultura empresarial. Eu lembro para vocês que o Brasil é muito heterogêneo. O governo tem que pensar em todo mundo, não setorialmente. Nós temos ali no Nordeste milhares de produtores que estão passando hoje por uma seca lastimável. E aí a provocação, né? O que os jovens podem fazer para pensar numa política, ou instrumentos privados, onde o privado não quer, porque não dá lucro, e o governo não consegue atingir de forma eficaz. Esse é um ponto importantíssimo. Então, pensar de uma forma sistêmica é importante, obviamente, mas não setorialmente. O Brasil é muito grande, muito diverso, muito heterogêneo. Ok? Vitor, já que você provocou, a Fabiana quer terminar, mas eu vou falar aqui assim. Eu acho que talvez eu entendo o que você está colocando, mas eu acho o seguinte: vamos pegar exatamente a questão do Nordeste, dessa seca, ou seja, eu acho que tem que fazer essa análise, sem dúvida alguma, ou seja, como é que a gente endereça aquela questão sob o ponto de vista de risk management do país. Ou seja, aquela região do Brasil, quantas pessoas moram lá, quantas pessoas estão relacionadas àquela atividade. O que é mais barato para o país? É a gente melhorar ou criar uma política de crédito rural, de financiamento agrícola, para aquela região que a gente sabe que tem baixa aptidão agrícola, tem um custo de gestão altíssimo, tem baixa capacidade intelectual para gerir ali, e nós temos opções, do ponto de vista de mercado, num território de 850 milhões de quilômetros quadrados, dizer, onde é que a gente pode alocar melhor aquilo lá? Será que não seria mais barato a gente pegar todo aquele pessoal e colocar aquele pessoal na periferia de algumas cidades e pagar o Bolsa Família? Eu não sou contra o Bolsa Família, acho que é uma boa política social. Ela tem que ter objetivos. Portanto, ou seja, acho que a gente, muitas vezes, quando a gente divide em pequeno produtor, agricultura familiar e tal, eu sou contra isso, porque eu acho que tem gente competente para fazer o pequeno. Você vai aqui em Olambra, você tem gente com 2 hectares que exporta flor com alto valor agregado diariamente via Boeing para a Holanda. Então, ou seja, eu não acho que a questão é o tamanho, a questão é o tamanho e o local que ele tem para o tipo de atividade que ele está fazendo. Então, eu acho que nós temos que pensar sim, eu concordo com você, o Brasil é diverso, tem 200 milhões de pessoas, mas nós não podemos fazer política pública para justificar a manutenção daquele sujeito numa região que não tem aptidão agrícola. Ou seja, nós conseguimos fazer no Brasil uma segunda colonização, que foi toda essa mudança para o Centro-Oeste. Por que é muito mais gente? Por que a gente não pode fazer essas mudanças, as alterações na nossa geografia humana para, de fato, economizar recursos e reorganizar vamos dizer, a aptidão? Nós temos que ter uma visão do Brasil, na minha opinião, e aí, vamos dizer se você está correto, nós temos que ter uma visão do Brasil como uma plataforma de produção, porque as pessoas ficarão, na minha opinião, muito melhor com o output
dessa economia muito mais viva, muito mais pujante, do que se a gente imaginar que nós vamos proteger todo mundo que existe. Então, eu acho interessante fazer essa colocação, e eu faço essa discussão sempre, mas eu não quero justificar as políticas do século XXI, porque nós herdamos um monte de problema do século XX. Nós temos que pensar como fazer diferente. Se quiser a réplica. Até? Não vamos deixar. Só fazer um comentário rápido. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa com palavras um pouco diferentes. Um exemplo clássico é Las Vegas, né? Então, os americanos... Ah, é? Então, foi uma... Só me contendo aqui, porque na pessoa física eu tenho uma visão muito parecida, né? Mas que eu acho que a gente tem que pensar numa Las Vegas mesmo para o Nordeste. Mas estou falando estritamente na pessoa física. Jogador? Então, acho que o exemplo clássico é essa cidade, né, que nasceu do meio do nada, ou seja, não precisou deslocar um contingente enorme de pessoas de um local para o outro, mas se pensou numa modernização, no desenvolvimento econômico-social e ambiental para aquele, ambiental nem tanto, mas econômico-social para aquele ambiente. Então, o desafio, o desafio do Brasil, e aí eu coloco para vocês, jogo para vocês esse desafio, é pensar em como a gente pode integrar o Brasil, porque ele já está mais do que polarizado em função desses últimos anos, nessas políticas integradoras, social, econômica e ambiental. Esse desafio é interessante. Isso deve se traduzir nos trabalhos que vocês estão fazendo, dissertação, tese e tudo mais, né? Acho que deve ser uma opção de carreira de vocês. Olha, eu estou no agro e dentro do agro, o que eu vou pensar? O que eu vou fazer? No que eu vou trabalhar? Mas pensando no Brasil, pensando na aplicação do que vocês estão desenvolvendo. É isso aí, Fabiano. Obrigado. Bom, senhores, é uma pena ter que realmente encerrar esse debate. Eu acho que vocês conseguiram fazer algo que a gente está tentando desde a primeira conferência, que é ter realmente um painel tão provocativo que possa trazer aqui uma série de pesquisas para o próximo ano, né? Eu acho que ficaram aqui algumas provocações bastante interessantes para que possam gerar pesquisa nos próximos anos. Queria muito agradecer a todos, agradecer ao Ceneri, ao Roberto, ao Gustavo e ao Vitor pela presença, pela participação, por esse debate. Agradecer a presença de todos e agradecer também a Thomson Reuters pela parceria, por ter realmente comprado a parceria nesse seminário e também no desenvolvimento aqui dos mercados derivativos agro. Muito obrigada. Boa noite. Grandes debates. Tem que ser sempre.